Um cirurgião vascular, com 27 anos de experiência, passa diariamente tempo na mesa de cirurgia, observando que geralmente está oculto à vista, o estado interno dos nossos vasos sanguíneos. A conversa de hoje não se dedica a problemas óbvios do coração ou do cérebro, mas sim a sensações que muitos experimentam todas as noites: peso, dor latejante e inchaço nas pernas. Estes sintomas, que até 90% das pessoas tendem a atribuir ao cansaço, à idade, a mudanças climáticas ou a qualquer outra coisa, podem, na verdade, ser muito mais sérios. Na perspectiva de um cirurgião que lida diariamente com estes fenômenos, as pernas servem como o espelho mais fiel, refletindo o estado geral de todo o sistema vascular. Elas são uma espécie de ecrã onde se manifestam os primeiros e mais precoces sinais de uma catástrofe potencialmente iminente. Quando se fala em espelho, refere-se ao seguinte: uma doença como a aterosclerose, caracterizada pela formação de placas, não é um problema localizado. É um processo sistêmico que afeta simultaneamente todos os vasos sanguíneos do corpo. Surge a questão: por que as pernas são as primeiras a doer? A resposta reside nos princípios da hidráulica. Os vasos das extremidades inferiores são os mais longos e os mais distantes da principal bomba do nosso corpo, o coração. O sangue percorre neles o caminho mais difícil, lutando constantemente contra a força da gravidade. Isso pode ser comparado a um sistema de aquecimento numa casa grande. Os radiadores mais distantes são sempre os primeiros a arrefecer. Qualquer espessamento do sangue ou estreitamento dos vasos manifesta-se primeiro ali, nas pernas. Consequentemente, a dor nas pernas ao caminhar ou o inchaço noturno não são apenas um sinal de cansaço. É, possivelmente, um grito silencioso de socorro das artérias carótidas e dos vasos do coração, que ainda não se manifestam, mas já estão em sofrimento. Por isso, hoje a atenção não será dada a uma intervenção cirúrgica complexa, mas sim ao que é 1000 vezes mais importante: uma prevenção simples e acessível a todos. Serão mencionados 4 hábitos diários que a maioria das pessoas considera absolutamente inofensivos. No entanto, são eles que, dia após dia, como uma gota que fura pedra, destroem incessantemente a saúde dos vasos das extremidades inferiores e preparam o terreno para futuros problemas graves. Agora, vamos ao que interessa. Assim, o primeiro hábito assassino que o cirurgião vascular observa regularmente nos históricos clínicos dos seus pacientes é o hábito de sentar-se com as pernas cruzadas. É quase possível imaginar como muitos leitores, neste exato momento, mudaram instintivamente a sua postura. Este movimento, realizado automaticamente, parece confortável, elegante e relaxante. As pessoas sentam-se assim no trabalho, em casa em frente à televisão, em visitas. No entanto, é crucial perceber, do ponto de vista da hidráulica da circulação sanguínea, nesse momento, a pessoa, com seu próprio peso, cria uma barreira artificial no caminho do sangue venoso que tenta regressar ao coração. Ocorre uma compressão de vasos cruciais, e o que é percebido como conforto, para as veias, transforma-se numa verdadeira tortura. Vamos analisar em detalhe o que acontece por trás desta barragem que a pessoa constrói. O sangue venoso da panturrilha e do pé deve subir continuamente em direção ao coração. Quando a veia poplite é comprimida, cria-se um bloqueio, e o sangue começa a estagnar na parte inferior da perna. Esta estagnação leva a 2 consequências principais. Primeiro, a pressão nas paredes internas dos vasos aumenta drasticamente. Com o tempo, eles esticam, perdem elasticidade, e as suas válvulas, destinadas a impedir o refluxo sanguíneo, enfraquecem. Assim começa a formação de varizes. Mas as varizes são apenas a ponta do iceberg. A segunda consequência é muito mais perigosa. O sangue estagnado de fluxo lento é um ambiente ideal para a formação de coágulos. As plaquetas começam a aglomerar-se, formando tal trombo. E o hábito de sentar com as pernas cruzadas é um provocador direto deste processo. É fundamental compreender uma verdade simples que o cirurgião repete a todos os seus pacientes: um trombo formado na perna é uma arma carregada, e ninguém sabe quando ela vai disparar. Este coágulo pode permanecer silenciosamente numa veia durante anos, sem causar desconforto. Mas, então, devido ao movimento brusco, tosse ou um pico de pressão, um fragmento pode desprender-se e iniciar uma viagem mortal pelos vasos. Se atingir os pulmões, causará uma embolia pulmonar. Mais raramente, mas ainda assim possível, é que, através de um defeito no septo cardíaco, ele penetre na circulação arterial e chegue ao cérebro, provocando um AVC isquêmico. E tudo isto começa com um hábito simples e aparentemente inofensivo. Por isso, o primeiro e mais urgente conselho é: preste muita atenção à sua postura. Sente-se direito, com ambos os pés no chão.
Não é apenas uma questão de etiqueta, é uma questão de preservar a vida. Com a postura, já resolvemos. Agora, vamos ao hábito assassino número 2. É traiçoeiro, pois é praticado diariamente, sem consciência das consequências. Isso afeta especialmente as mulheres. Trata-se do uso de calçado apertado, desconfortável ou mal ajustado. Sim, exatamente, sapatos bonitos, mas estreitos, ou chinelos velhos e gastos sem suporte para o pé. Mas o que tem o calçado a ver com os trombos? Pode-se perguntar. A ligação é muito direta, e agora será explicada, tal como um engenheiro mecânico explicaria a avaria de uma bomba. A questão é que os músculos da panturrilha são o nosso segundo coração. A cada passo, eles contraem-se, como uma bomba, impulsionam o sangue venoso para cima nas pernas, superando a força da gravidade. Este sistema é chamado de bomba muscular venosa. Ora, o calçado inadequado é uma ferramenta que desativa esta bomba crucial. Como é que o calçado a quebra exatamente? Vamos explicar a biomecânica. Quando uma pessoa usa calçado apertado e estreito, o pé fica comprimido. Os músculos do pé não conseguem funcionar normalmente. É impossível impulsionar-se totalmente do chão. Como resultado, o músculo da panturrilha não se contrai com força total. A bomba funciona apenas a 50% da sua capacidade. Quando se usa calçado com sola plana e gasta, sem suporte para o arco, acontece o mesmo, mas por uma razão diferente. O pé fica plano, a amortização desaparece, o impulso enfraquece novamente, e a bomba volta a não funcionar corretamente. Imagine que está a encher um pneu com uma bomba cuja alavanca se move apenas metade do curso. Haverá pouco ar. Aqui, a situação é análoga, muito menos sangue é bombeado para cima. O resultado é estagnação, inchaço e o mesmo risco aumentado de trombose. Assim, os dois primeiros hábitos perturbam mecanicamente o funcionamento do sistema venoso. Um comprime os vasos externamente, o outro desativa a bomba internamente. O hábito assassino número 3 é um ataque químico silencioso ao sangue. E este hábito é comum à maioria das pessoas com mais de 50 anos. É a desidratação crônica ou, mais simplesmente, o hábito de não beber água pura suficiente. Mas eu bebo, objetará quase toda a gente agora. Bebo chá, café, compotos, sumos. O cirurgião ouve estas palavras diariamente. No entanto, do ponto de vista bioquímico, nada disso é água. São bebidas que contêm açúcar, cafeína, ácidos. Para processá-las, o corpo, pelo contrário, é forçado a gastar a sua própria água preciosa. No final, a pessoa bebe muito, mas as suas células e o seu sangue sofrem de sede. Com as suas próprias mãos, ela transforma o seu sangue de um rio rápido num pântano espesso. Imagine uma experiência mental. Pegue num copo com farinha. Se adicionar água suficiente, obterá uma massa líquida e fluida. Mas se houver pouca água, resultará numa pasta espessa e pegajosa, difícil de empurrar. Exatamente o mesmo acontece com o sangue. Ele é composto por 90% de água. Quando está insuficiente, a quantidade de glóbulos vermelhos e plaquetas por mililitro de plasma aumenta drasticamente. O sangue torna-se espesso. É este sangue espesso que é o substrato ideal para a formação de trombos. Ele flui lentamente pelos vasos. As suas células aglomeram-se mais facilmente, especialmente em locais onde os vasos já estão danificados ou estreitados por placas ateroscleróticas. A pessoa, literalmente, cria engarrafamentos nas estradas da sua vida, simplesmente por se esquecer de beber um copo de água por a tempo. Assim, já foram analisados 3 hábitos: postura incorreta, calçado inadequado e falta de água. Mas o hábito assassino número 4 é o mais agressivo de todos. Não é apenas um erro, é um ataque intencional de veneno químico ao revestimento interno das artérias. É o hábito de fumar. Bem, isso toda a gente sabe, dirá, e terá razão. Mas é importante não apenas entender que é prejudicial. É crucial ver, como na palma da mão, o que acontece exatamente com os vasos das pernas no momento em que uma pessoa traga um cigarro. Como cirurgião, ele vê estas artérias fumadas na mesa de operações. Elas não se parecem com as saudáveis. São tubos frágeis, inflamados, rígidos, que literalmente se desintegram nas mãos. E este processo destrutivo começa com a primeira tragada. É isto que realmente acontece. O revestimento interno das nossas artérias, o endotélio, em estado saudável, é liso como um revestimento de teflon. O sangue desliza por ele sem obstáculos. As substâncias tóxicas do fumo do cigarro,
principalmente a nicotina e o monóxido de carbono, agem sobre este endotélio como uma lixa. Elas arranham e danificam-no, causando microinflamação crônica. Nesta superfície danificada e áspera, como lixo numa fita adesiva, começam a aderir moléculas de colesterol mau e cálcio. Assim se forma a placa aterosclerótica. Além disso, a nicotina provoca um espasmo acentuado, ou seja, um estreitamento dos vasos. No final, recebemos um golpe triplo nos vasos das pernas. A parede interna está danificada, uma placa cresce nela, e o próprio vaso contrai-se. O fluxo sanguíneo diminui para um nível crítico. Eis os 4 assassinos silenciosos. Estes 4 hábitos, infiltrando-se imperceptivelmente na vida cotidiana, dia após dia, lançam as bases para uma potencial catástrofe. No entanto, a teoria é apenas parte da imagem. É importante ver como estes processos se manifestam na vida real, pelos olhos de um cirurgião em exercício. Um desses casos ficou para sempre na memória. Um paciente, a quem chamaremos Hans, deu entrada na clínica aos 62 anos com queixas de dor aguda na perna esquerda, que surgia após percorrer apenas 100 metros a pé. Este era um sintoma clássico e inequívoco de obstrução arterial. O próprio Hans estava convencido de que o seu problema era exclusivamente local, afetando apenas uma perna. Mas o que foi descoberto durante a intervenção cirúrgica revelou-se uma consequência direta e inegável de 3 dos 4 hábitos prejudiciais mencionados anteriormente. Não era apenas um trombo, era um veredicto silencioso para todo o seu sistema vascular. Quando a incisão foi feita e a artéria femoral isolada, o quadro revelado era extremamente desolador. Em vez de um tubo elástico e pulsante, cheio de vida e com tom rosa saudável, surgiu à vista um cordão rígido, amarelado acinzentado. Era denso ao toque, lembrando uma mangueira de borracha velha que, durante décadas, esteve exposta ao sol e entupida com depósitos calcários. E no seu interior, nas paredes do vaso, foi descoberto exatamente o que o cirurgião incessantemente menciona: placas ateroscleróticas massivas e friáveis, que estreitavam criticamente o lúmen do vaso. O sangue mal conseguia passar por aquele gargalo estreito, como por um canal bloqueado. Mas o mais assustador não era isso. Muito mais alarmante era a consciência de que, se uma obstrução semelhante se formou na artéria da perna, com grande probabilidade, uma igual, se não mais extensa, já estaria a formar-se na artéria carótida do pescoço. E isso, como se sabe, é o caminho direto e mais curto para um AVC isquêmico. A operação foi um sucesso. O fluxo sanguíneo foi restaurado. No entanto, após a cirurgia, houve uma conversa muito séria e franca com Hans. O cirurgião perguntou-lhe sobre o seu estilo de vida, e descobriu-se que o paciente era um exemplo clássico de alguém que, passo a passo, construiu a sua própria doença. Ele fumou durante muitos anos, bebia muito pouca água pura, preferindo café, e levava um estilo de vida predominantemente sedentário, muitas vezes sentado com as pernas cruzadas. Todos os 3 dos 4 hábitos mencionados estavam presentes. E sabe o que lhe foi dito? O cirurgião proferiu: Hans, esta dor na perna que o trouxe até mim é a melhor coisa que lhe aconteceu nos últimos 10 anos. O paciente ficou chocado, mas o cirurgião continuou a explicar, porque a sua perna gritou por ajuda alto e insistentemente, enquanto as suas artérias carótidas no pescoço continuavam em silêncio. Esta dor deu-nos uma oportunidade única de olhar para dentro do seu corpo e prevenir um AVC que já estava muito perto, à porta. A história de Hans terminou bem, mas não deveria ter chegado à mesa de operações. E agora, vamos falar sobre como evitar que tal desenvolvimento de eventos aconteça. Depois de apresentadas consequências tão sérias, o cirurgião procura fornecer ferramentas simples, mas extremamente eficazes. Chamemos a isso um protocolo de segurança. Para cada um dos 4 hábitos assassinos, será proposta uma hábitos antídoto simples e absolutamente gratuita. Assim, o primeiro hábito é sentar-se com as pernas cruzadas. Qual é o antídoto para isso? Regra número 1. A regra dos 30 minutos e a ativação do segundo coração. É extremamente simples. Se o seu trabalho envolve longos períodos sentado, defina um temporizador no seu telemóvel para tocar a cada 30-40 minutos. Quando o sinal tocar, é necessário levantar-se e realizar 10-15 simples movimentos de balanço do calcanhar para a ponta dos pés. Com este movimento simples, ativará os músculos da panturrilha, o seu segundo coração, e fará circular eficazmente o sangue venoso estagnado, prevenindo a sua acumulação. Com o primeiro antídoto, já está. Agora, passemos ao hábito número 2, calçado inadequado, que perturba o funcionamento da bomba do segundo coração. Regra número 2.
liberdade para o pé e escolha correta. Lembre-se de 3 características-chave do calçado adequado que promove a saúde das suas veias. Primeiro, uma biqueira larga e macia, onde os dedos dos pés possam mover-se livremente, sem constrangimento. Segundo, uma sola flexível, mas ao mesmo tempo firme, que se dobra facilmente ao caminhar, proporcionando amortecimento natural. E terceiro, um salto pequeno e estável, com altura entre 2 e 4 centímetros. É precisamente esta altura de salto que garante a biomecânica ideal do músculo da panturrilha, permitindo-lhe trabalhar com a máxima eficácia. Ao mesmo tempo, um salto alto ou, pelo contrário, uma sola completamente plana, como a de chinelos velhos, fazem com que esta bomba natural funcione incorretamente, diminuindo a sua eficácia. Faça uma revisão do seu calçado. Tudo que aperta, comprime ou não oferece o suporte adequado ao pé é um inimigo potencial dos seus vasos. Passamos ao terceiro antídoto, que combate o ataque químico, a desidratação crônica, que afeta negativamente a composição e a fluidez do sangue. Regra número 3. Faça da água a sua bebida principal. É compreensível que muitas pessoas achem difícil obrigar-se a beber água pura em quantidade suficiente. Por isso, é oferecido um conselho prático. Estabeleça para si uma regra simples. Antes de cada chávena de chá ou café, beba um copo de água pura a temperatura ambiente, de volume semelhante. Desta forma, em primeiro lugar, compensará o efeito diurético destas bebidas e, em segundo lugar, aproximar-se-á imperceptivelmente da sua dose diária de consumo de água, que, recordemos, é de aproximadamente 30 ml por quilograma do seu peso. Este ritual simples ajudará a transformar o seu sangue de um pântano viscoso de volta a um rio rápido e limpo, pronto para entregar oxigênio sem obstáculos a cada célula do seu corpo. E, finalmente, a regra número 4. O antídoto contra o hábito mais agressivo, o tabagismo. Não será proferida a frase banal, simplesmente pare de fumar. Já a ouviram 1000 vezes. O cirurgião, com base na sua experiência, dirá de outra forma: dê aos seus vasos uma oportunidade de recuperação. O endotélio, o revestimento interno dos vasos, possui uma notável capacidade de regeneração. Numerosos estudos mostram que, em poucos meses após a cessação completa do tabagismo, os processos inflamatórios nas artérias começam a diminuir visivelmente, e o risco de trombose reduz-se significativamente. Se a cessação imediata parece impossível, comece pequeno. Reduza para metade o número de cigarros fumados e, ao mesmo tempo, introduza ativamente na sua dieta alimentos ricos em antioxidantes, bagas frescas, chá verde, chocolate preto de qualidade. Estas substâncias ajudarão os seus vasos a combater ativamente os danos causados. Mas lembre-se sempre: cada dia sem cigarros é um dia que oferece aos seus vasos, prolongando a sua saúde e funcionalidade. Assim, foi compilado um protocolo de segurança completo. 4 hábitos antídotos simples, direcionados contra os 4 assassinos silenciosos. O primeiro é manter uma postura correta e movimento regular, para não criar obstáculos artificiais ao livre fluxo sanguíneo. O segundo é a escolha de calçado confortável e fisiologicamente correto, que garanta o funcionamento pleno do segundo coração. O terceiro é o consumo suficiente de água pura, para que o sangue permaneça um rio fluido e não se transforme num pântano viscoso. E o quarto, talvez o mais importante, é a cessação gradual, mas determinada, do veneno que destrói os vasos por dentro. Como se pode ver, não há nada de sobrenatural nestas recomendações. Não são dietas complicadas ou treinos exaustivos que exigem esforços heróicos. São 4 pilares fundamentais sobre os quais se sustenta a saúde das suas artérias. É uma simples consciência diária, uma atenção cuidadosa a si mesmo e um profundo respeito pelo seu próprio corpo. É importante entender o que acontece quando uma pessoa começa a aplicar estas regras simples. Não é apenas prevenção no seu sentido tradicional. Está a iniciar no seu corpo um poderoso processo de autolimpeza e regeneração. Quando as compressões mecânicas são eliminadas, o sangue começa a circular livre e desimpedidamente. Quando o corpo recebe água suficiente, o sangue torna-se otimamente fluido. Quando a intoxicação dos vasos por substâncias venenosas cessa, a inflamação começa a diminuir e os tecidos recuperam. O corpo humano possui uma capacidade incrível de autorrecuperação. Basta parar de o atrapalhar e fornecer as ferramentas necessárias para este processo. E é exatamente por isso que o cirurgião dedica tanto tempo a falar sobre hábitos, porque a operação mais bem-sucedida é aquela que nunca aconteceu. E o melhor paciente é aquele que nunca chegou à mesa de cirurgia, porque a tempo percebeu a importância das mudanças e ajustou seu estilo de vida.
E se considera esta informação não apenas interessante, mas vital, o cirurgião pede a sua ajuda numa tarefa muito importante: a sua divulgação. Estas 4 regras simples são uma forma de cuidado mais valiosa do que quaisquer presentes materiais. É um conhecimento capaz de proteger o seu ente querido da mesa de operações e de lhe proporcionar anos de vida ativa e saudável. Cuide de si, mais importante ainda, cuide dos seus vasos. Afinal, não são apenas estruturas anatômicas, são as estradas por onde flui a sua vida, e a qualidade e duração do seu percurso dependem do seu estado.